Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, o podcast de política do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e hoje nós convidamos à nossa mesa o deputado estadual Messias Dias, o Messias do MST. Tudo bem, deputado? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os internautas. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma felicidade retornar mais uma vez os estudos desse jornal que eu considero tão importante para o nosso estado do Ceará, por que não dizer para todo o Brasil. Prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado, deputado. E antes da gente começar a conversa, eu vou ler um resumo rápido da atuação de Messias, de como ele começou a atuar na política. Messias Dias é natural de Ipueiras. Inclusive, se tiver alguma coisa errada, pode ir corrigindo. É o primeiro sem terra eleito deputado estadual no Ceará. A sua militância começou ainda na juventude, em que ele vivia em acampamentos do MST e desde então se consolidou com a atuação em cooperativas e na direção nacional do movimento. No último ano de 2022, nas eleições gerais, o MST lançou sua candidatura como forma de ocupar espaços institucionais. Com apoio popular em quase todos os municípios cearenses, foi eleito com mais de 44 mil votos e assumiu em 2023 uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, para começar a nossa conversa aqui, deputado, eu queria iniciar exatamente por um assunto que é muito pertinente ao senhor, que é a questão do alimento, mais especificamente da merenda escolar. Porque na sessão desta quarta-feira na Assembleia, a gente teve a aprovação de um projeto que é de autoria do Roseno, foi apresentado em 2019, estava arquivado, inclusive, foi desarquivado e foi aprovado com a coautoria do senhor, que assim, na prática, um projeto que exclui alimentos ultraprocessados e com bastante açúcar da alimentação escolar da rede pública estadual. Então, eu queria saber do senhor qual a importância desse projeto ali para as crianças que estudam aqui na rede pública estadual e que comem desse alimento todo dia, né? Primeiro eu dizer, Felipe, que eu que sou agricultor, como você me colocou no histórico, sou assentado à reforma agrária com muito orgulho e nós conquistamos uma terra e que hoje tem a felicidade de trabalhar nessa terra e produzir alimentos. Que esse alimento, o MST comercializa em todo o território nacional, inclusive aqui no nosso estado do Ceará, comercializa em vários cantos do nosso estado, em vários municípios do nosso estado. E falar de alimentação, nós defendemos que seja uma alimentação saudável, seja uma comida realmente saudável, que traga a garantia de saúde à nossa população. E eu sempre estudei escola pública. Na minha época, eu não tinha a felicidade que temos hoje as nossas crianças de termos merenda escolar. Na minha época, a gente queria muito que tivesse merenda, porque eu falo da minha realidade, muito da nossa alimentação, o prato principal era da escola. E quando tinha merenda, a casa cheia. Quando não tinha merenda, a gente ficava com as dificuldades muito grandes de não ter o alimento. Então, a alimentação escolar ela é fundamental para que você possa, enquanto criança, enquanto jovem, ter um aprendizado maior, ter uma concentração maior, de poder se alimentar e ter realmente aquilo que é digno, que é necessário ter em qualquer rede pública de uma escola nacional. E hoje esse projeto traz para nós uma felicidade muito grande. Primeiro que a gente superou de que aquilo que nós víamos no passado e não ter nas escolas públicas, mesmo nas privadas, merenda escolar, hoje nós garantimos. Segundo, o importante é de que hoje nós garantimos 30% da alimentação escolar possa ser comprada da agricultura familiar. E recentemente, uma articulação inclusive do nosso mandato, ao governador Eumano de Freitas, nós aprovamos que não só 30% mais da educação, mas da saúde, do Ceará Sem Fome, realmente da segurança pública, que hoje é muito importante para que fomentar o cooperativismo, garantir a produção de alimentos que hoje tem dificuldade de comercializar e vender, esse venda institucional vai permitir fazer isso. E hoje na Assembleia eu tive a felicidade, como coautor e o diálogo que fiz com o deputado Renato Roseno, um debate que fiz inclusive com o nosso governo, da gente aprovar esse projeto que há 6 anos estava engavetado. E na compreensão que amanhã vai ter a cúpula dos povos aqui, a cúpula, onde vai tratar da alimentação escolar, alimentação saudável, que vai ser sediada aqui no estado do Ceará, a segunda cúpula, e que seria muito importante o Ceará se apresentar como nós estamos fazendo e defendendo, que é alimentação saudável, mas não só nos espaços que nós atuamos, mas agora incidindo também na alimentação das nossas crianças, dos nossos jovens, nas escolas. Então o projeto hoje garante que todas as escolas do estado do Ceará e da iniciativa privada, escola pública e privadas, possa realmente ter a garantia de que agora os produtos ultraprocessados, produtos esses que não traz qualidade de vida às nossas crianças e nossos jovens, são alimentos altamente danosos à saúde, e de que isso a gente entende de que além de garantir uma comida de verdade, uma comida saudável, eu digo que tem uma criança que estuda
e com 15 anos de idade, hoje ele já está diabético. E você fica se perguntando como é que uma criança de 15 anos de idade está diabética. Justamente pela alimentação, que passa praticamente o dia todo na escola, e o que tem na escola é alimentos ultraprocessados. É salgados, é salsicha, é Coca-Cola, é refrigerante, que a gente acha que isso é um alimento que nós, o pai e a mãe, quando vai na escola deixar as suas crianças, a gente entende que ali é um lugar seguro. E a gente está vendo de que não está tendo segurança quando se refere à alimentação. Então, o projeto hoje traz para nós uma garantia de que as escolas hoje possam realmente cumprir a lei de fornecer alimentos saudáveis para garantir de que não só agora os jovens, as nossas crianças, tenham uma saúde de qualidade, mas preparar o adulto do futuro, para que realmente a gente não tenha os hospitais cheios, a gente não tenha pessoas doentes, justamente por o alimento que consumimos a cada dia. Então, a questão educacional, infelizmente, ainda há muitas empresas ou os interesses econômicos de querer começar a vender, mas ela não pode deixar refém as nossas crianças, nossos jovens. Portanto, tem que fazer uma lei para proibir, evitar e garantir de que esse espaço também seja garantido para os nossos jovens crianças alimentação de qualidade e saudável. O senhor lembrou sobre a cúpula sobre a alimentação escolar, e o Ceará ele é referência não só na educação, no sentido, por exemplo, da alfabetização, mas também na própria alimentação escolar, né? Esse projeto que está em curso aí já tem políticas públicas para a alimentação escolar há algum tempo, né? Então, a expectativa é de que o Ceará seja exemplo também para outros estados e também para outros países? Olha, sem dúvida nenhuma, esse projeto que nós aprovamos hoje, proibindo de que nas escolas públicas e privadas proíba alimentos ultraprocessados, nós estamos, a partir dessa lei, se tornando referência no cenário nacional. Porque nós tivemos hoje o MDS, nós tivemos hoje a Unicef, esqueci agora Camila? A entidade hoje, que estava hoje aqui acompanhando o Renato Rajano, a Unicef, ou melhor, é a Unicef mesmo. Então, são entidades e órgãos hoje importantíssimos que trabalham com essa questão da alimentação. Sim. Então, é uma referência que nós consideramos hoje fundamental para os dias de hoje. O deputado, eu queria falar sobre um discurso que o senhor teve na sessão de hoje na Assembleia, que é a questão da PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? Ainda não foi aprovada, não pode virar lei, não seguiu a sanção, porque ainda teria que ser aprovada no Senado, mas na Câmara dos Deputados passou ontem, inclusive, com votação que se estendeu até a madrugada, que é a questão da PEC que vem sendo chamada PEC da blindagem, né? Quem defende a PEC chama de PEC da prerrogativa, mas esse projeto, na prática, ele protege alguns deputados ali, por exemplo, de terem talvez seus mandatos cassados, né? E algumas outras sanções que possam acabar sendo levados a essas questões como perda de mandato. Enfim, eu queria saber do senhor por que esse projeto pode ser tão prejudicial para a política brasileira e por que isso também só faz com que a sociedade tenha uma visão ainda mais negativa, né, do fazer político, que a visão da sociedade já não é positiva, né? Ao primeiro dizer de que nós, políticos que somos eleitos pelo voto popular, nós temos obrigação com a população. E nós jamais podemos fazer aquilo que muitos nos criticam, que é fazer defesa em causa própria. O Congresso Nacional, nos últimos tempos, tem feito muito isso. Se junta um grupo de deputados para fazer projetos que seja não em defesa do povo brasileiro, dos interesses da maioria da população, e sim de interesses daqueles que querem se prevenir de algum deslize, de algumas coisas que faz que não é correto, que não é certo. Por exemplo, o que nós estamos vendo recentemente aí, muitos deputados e deputadas sofrer processo por corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, golpe de Estado, e que, claro que essa PEC que eu chamei hoje na Assembleia, a PEC da bandidagem, é justamente porque vai proteger um grupo de deputados e deputadas que pode fazer tudo o que quiser e não vai ser penalizado. E mesmo que seja penalizado, precisa da autorização do Congresso Nacional aprovar se investiga, se condena ou se vai prender o indivíduo. Então, como é que pode um deputado se achar no direito de ser maior e o Congresso aprovar por lei, ser maior do que as nossas leis, seja maior do que a nossa Constituição e diferenciar tanto do povo brasileiro? Nós jamais podemos diferenciar do povo brasileiro, já que nós somos funcionários e servidor do Estado brasileiro. Nós somos pagos com recursos do povo brasileiro. E nós não podemos se achar no direito de que, só porque eu sou deputado e faço as leis, vou fazer leis em minha defesa dos meus interesses. Então,
Essa PEC foi aprovada no dia de ontem e vai passar ainda no Senado Federal, eu espero muito que os senadores não aprovem, porque isso vai levar uma consequência muito grande e um privilégio muito grande aos deputados e deputadas, diferenciando inclusive do seu povo, da sua gente que elege e bota lá para representar o interesse do seu povo. Então é uma PEC perigosa, é uma PEC que traz não só uma antipatia do povo brasileiro, mas que realmente comete um crime, no momento que você, através dessa lei, vai lhe proteger de todos os crimes que tu possa fazer daqui para frente agora, ser realmente resguardado. Como a gente sabe que o Congresso tem uma maioria de deputados e deputadas que estão preocupados não com a nação, não estão preocupados com a democracia, não estão preocupados com os interesses do povo brasileiro, estão preocupados com os seus interesses, é fácil ter uma maioria quando quiser realmente se proteger entre eles. Então essa PEC, praticamente, ela traz um problema seríssimo. E a gente criticava hoje justamente por quê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos pedindo há um tempo de que possamos votar a taxação dos mais ricos, não vai aprovada, não se coloca nem na pauta. Nós estamos pedindo há muito tempo, inclusive, que o imposto de renda até R$5.000 para a classe trabalhadora brasileira também não entra na pauta. E por que a PEC da maldade, da bandidagem, entrou hoje e é aprovado em 2 turnos e que agora vira lei no Congresso Nacional e agora vai para o Senado Federal? Justamente porque não está preocupado com os interesses da classe trabalhadora. E me estranha muito, inclusive hoje, o debate que fizemos na Assembleia do Ceará, deputados indo para a defesa. Então demonstra que os deputados de direita e de extrema-direita no Brasil não têm responsabilidade nenhuma com o povo brasileiro. Apenas querem se aproveitar do seu voto, aproveitar-se da sua inocência e realmente garantir os seus privilégios. E jamais nós podemos concordar e admitir esse tipo de comportamento, qualquer um que seja, de qualquer partido que seja. Ô, deputado, a gente com certeza vai trazer o debate ainda para o Ceará, mas antes eu queria continuar um pouco nesse debate nacional, porque você já teve também o Hugo Mota nessa terça-feira falando para os líderes que deve pautar a anistia. Né? Você não sabe assim se ainda se seria a anistia a todos, né? Inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou a anistia, aquela anistia que estão falando que é a anistia mais light, né? Mais branda, que seria só ali aos que estavam diretamente envolvidos nos ataques a Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Mas como é que o senhor enxerga esse cenário do presidente da Câmara, Hugo Mota, mostrando ali realmente para esses deputados que querem que a anistia seja aprovada, que ela pode vir a ser aprovada, né, que vai ser pautada. Inclusive, ele falou sobre pautar a urgência, né, desse projeto. Então, como é que o senhor analisa esse cenário aí para o futuro da política brasileira? É uma outra vergonha se isso vier a acontecer. É uma desmoralização à democracia brasileira, uma desmoralização à Constituição brasileira, uma desmoralização perante a nação que todos nós vimos, de que o Bolsonaro e a sua turma fizeram, desde o processo eleitoral, tentar ganhar nas urnas, fazer tudo que era ilegal para se concretizar de que fosse eleito. Não foi possível. Não concordando com o resultado das urnas, armaram-se para dar um golpe de Estado, ameaçando matar o presidente, o vice-presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, colocando o povo inocente e na frente da maioria dos quartéis do Brasil, manipulando o povo para defender de que realmente precisaria fazer uma defesa do que eles chamam que é justo, que é certo, que era votar contra o PT ou contra o Lula e que precisaria tirar de qualquer jeito do poder. E foi o que eles fizeram no 8 de janeiro. Quebraram os Congressos, quebraram o Senado, quebraram o Supremo Tribunal Federal e criaram um discurso nacional justamente de dizer que eles estavam corretos e estavam certos. Então, o que eles fizeram, pleno dia, contra a democracia e o povo brasileiro, cometendo um golpe de Estado, um dia mais podemos dar anistia a esse tipo de gente. Eles cometeram um crime. E o Supremo Tribunal Federal, na semana passada, já julgou por 4-1 de que realmente o Bolsonaro e vários generais foram culpados por crime que cometeram contra o Estado brasileiro. Então não é agora o Congresso Nacional, desrespeitando, desmoralizando o Supremo Tribunal Federal, desmoralizando as nossas instituições sérias, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, como o Supremo Tribunal Federal, enfim, que fizeram um trabalho de investigar, de buscar informação e levar até os atos das provas. Agora o Congresso não pode levar, porque tem o poder de votar e desmoralizar tudo isso. Então será realmente mais um golpe, aí não seria um golpe dos bolsonaristas contra a nação brasileira, aí eu afirmo dizendo que é um golpe do Congresso Nacional contra o povo brasileiro, se realmente essa anistia for aprovada no Congresso Nacional. Eu espero muito que os deputados eleitos pelo povo brasileiro, deputados que entendem que a democracia jamais poder brincar com ela,
Jamais podemos admitir que a nossa Constituição brinque com ela, já que nós sofremos recentemente, desde 64, um golpe militar que trouxe muito dor e sofrimento ao nosso povo, que a gente agora dá anistia para aqueles que quiseram assaltar, confrontar os interesses do povo brasileiro e cometer um crime de golpe de Estado. Então, essas pessoas precisam ser investigadas, sendo investigadas se cometeu realmente o crime, precisa ser condenada, se for condenada precisa ser preso. E o Congresso jamais pode anistiar. Se fizer isso, aí é uma desmoralização das nossas instituições brasileiras. O deputado, já tem pesquisa mostrando que a população é a favor dessa questão do julgamento do STF ao ex-presidente Bolsonaro, né? Então, assim, você já vê a população talvez mudando o ambiente político que tinha de muita polarização, de quase 50-50, né, para o presidente Lula e para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas na contramão disso, você já vê alguns partidos ainda sinalizando para o bolsonarismo, né? O Bolsonaro, talvez o candidato dele seja o Tarcísio, e você vê vários partidos já sinalizando um apoio ao Tarcísio, né? E isso a nível nacional, e isso também está incidido aqui no Ceará. Você vê as oposições aqui no Ceará, quase que, enfim, vários líderes partidários da oposição já afirmaram que querem uma candidatura conjunta, né? Então, como é que o senhor vê esse cenário que vai se construindo? É quase uma dicotomia, né? Enquanto a população ela se posiciona contra essa atuação bolsonarista da extrema-direita, essa atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que já foi julgado por golpe, você vê aí o ambiente político se juntando em torno ainda do bolsonarismo. Então, como é que o senhor analisa esse cenário? Olha, eu analiso de que realmente não justifica. Parte do Centrão, que hoje, inclusive, é um dos mentores que está fazendo com que essa anistia aconteça, que está apoiando, inclusive, o golpe de Estado, que está apoiando, inclusive, esse tipo de projeto de lei da PEC que foi aprovado no dia de ontem. Então, só nos vergonha a população brasileira, e a gente analisa de que o povo precisa anotar o nome de cada um. Precisa anotar realmente o nome dessas pessoas para que, no momento certo, nas urnas, possa penalizar essas pessoas. Porque o que a gente está vendo é um afronto às nossas instituições. O que nós estamos vendo é um afronto àquilo que a gente acha que é certo, que é justo, e que jamais nós podemos brincar e vacilar, como alguns estão fazendo. Então, a gente não espera nada da extrema-direita brasileira, nós não espera nada da direita extremista brasileira. A gente já sabe que tem um comportamento vira-lata mesmo. Assim como nós vimos agora os Estados Unidos taxando o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, as empresas brasileiras em 50%, e muitos acham que isso é a coisa mais certa do mundo. Inclusive, há brasileiros, deputados federais, que estão nos Estados Unidos e querem manter os seus privilégios, inclusive sendo deputado lá, ganhando aqui do povo brasileiro. E tem deputado que defende. Agora, acho que isso é certo. No dia 7 de setembro, você teve manifestações bolsonaristas em que levaram a bandeira dos Estados Unidos, inclusive, né? Como é que você se explica? E aí eu digo, e já disse em plenário na Assembleia, alguns dizem que são patriotas, que usam o verde e amarelo, a nossa bandeira. Aí você viu dia 7 de setembro, dia da independência, aí um bocado de bolsonarista vai às ruas com a bandeira maior do que a Avenida Paulista, defendendo não sei o que, os Estados Unidos. Mas nada de patriotismo, nada de defender o verde e amarelo, e muito menos ser estadista. Defender no dia da independência do Brasil. Então a gente vê que os bolsonaristas e o povo brasileiro precisa compreender que são aqueles mesmos que nunca aceitaram o presidente Lula ser reeleito, não aceitam que as nossas instituições brasileiras cumprem, que façam o seu papel correto, sério, e que essas pessoas acham que quanto pior, melhor, para manter os seus interesses e os seus privilégios. Porque eles têm hoje, infelizmente, eles mandaram no Brasil mais de 500 anos. Só em 2002, para 2003, foi que o presidente Lula foi eleito. Só a partir daí foi que o povo brasileiro teve a oportunidade de ter uma parcelinha dos recursos para melhorar a vida do seu povo. Eu digo isso, Felipe, porque eu sou de uma família pobre, sou de uma família humilde. Minha mãe trabalhou a vida toda e meu pai nos bolsões da seca para sobreviver e criar seus 7 filhos. Naquela época, o único recurso que se tinha era o recurso do que você produzia na sua roça. Se não tivesse chuva, você não tinha produção. Se você não tinha produção, o único recurso que se tinha era o que vinha dos bolsões da seca. Um valor miserável que não dava para você nem se alimentar direito. Então, o que nós estamos vendo hoje é o contrário de tudo isso. Os governos do PT, muitos têm ódio, um ódio de classe mesmo, porque os governos do PT, se você olha para o interior do estado do Ceará, você vê o nosso povo com água potável nas suas casas.
Você vê nossas crianças comendo escolar com qualidade. Você vê transporte escolar de buscar as crianças que estão na escola. Você vê as nossas escolas agora tudo climatizado, escola de tempo integral. Minha cidade Crateús, cidade pobre, com a faculdade, uma turma de 80 jovens por ano fazendo medicina. Um hospital sendo construído na nossa cidade. Então você olha que a vida do nosso povo mudou em todos os aspectos. Educacional, da saúde, da moradia, da reforma agrária. E alguns acham que nós, eu falo da classe trabalhadora, sempre teria que se comportar como vira-lata. Temos que se comportar como pobre, como mendigagem, para que eles possam se aproveitar da nossa mão de obra e nos explorar. Isso está mudando. E isso indigna essa direita raivosa do Brasil. Claro que a gente não pode, eu sou um democrata, entendo que nós temos que fazer um debate sério, como nós fizemos hoje na Assembleia, debate de ideias, de posição, mas infelizmente a gente lamenta o comportamento de algumas pessoas que estão vendo que o que está sendo feito não é certo, não está adiantando em nada a melhoria da vida do seu povo, e você fica usando um discurso falso, usando fake news para tentar sobressair e ganhar um capital para você eleitoralmente. Eu só lamento e tenho pena de tipo de gente assim. O deputado, eu queria falar exatamente sobre essa questão dos debates que estão acontecendo na Assembleia, né? Porque a eleição no Brasil é normal que você se antecipe já muito antes da realização do pleito em si, né? A eleição só no próximo ano, mas desde o ano passado já se falava da eleição. Mas à medida com que a gente vai se apresentando, o clima vai esquentando. Isso é normal, isso é natural. Mas você está vendo, estão ocorrendo debates na Assembleia muito realmente acalorados e bem diretos, né? Inclusive, assim, o líder da oposição, que é o deputado Sargento Reginaldo, em embates diretos, por exemplo, com o chefe da Casa Civil, da Casa Civil, desculpa, o secretário Chagas Vieira. Né? Você tem outros nomes também da oposição em debates bem diretos, mas eu queria saber, assim, do senhor, da análise do senhor, esses debates mais acalorados, que são ali realmente de muitas críticas, às vezes, crítica pela crítica, atrapalha o andamento do legislativo e da aprovação de projetos também, que podem ser importantes para a população cearense? Olha, eu acho que o debate, democraticamente, de ideias, eu acho que é justo e ela é legal. Porque o parlamento sim, é isso. O sim. parlamento é um debate de ideias, é um debate de posição, é um debate de projetos. E que a casa é para isso. Sim. O que eu acho é que a gente não pode aproveitar dos microfones da casa para levar fake news, para falar de coisas que não existem e quer passar uma imagem para a população de que aquilo que eu estou dizendo passa a ser verdade. Então, eu acho que há algumas incoerências nos discursos que não condiz realmente com aquilo que eu acredito que deve se comportar um parlamentar eleito pelo povo cearense. E o que eu tenho visto é muitas falas fora da casinha, falas que não ajudam nada a democracia brasileira, não ajuda nada o Ceará a desenvolver economicamente, ou socialmente, ou ambientalmente, ou culturalmente, para a melhoria do seu povo, e você fica, muitas das vezes, num debate para tentar capitalizar, como já mencionei, voto para a sua bolinha. Então, tem muitos deputados ali que não estão preocupados com o Ceará, não estão preocupados se o governo está fazendo a coisa correta, certa, muitas vezes não está nem preocupado em fiscalizar, está preocupado em levar um discurso para eu gravar para o meu celular, para colocar na minha rede social e dizer que eu estou combatendo o PT, estou combatendo a corrupção, que o PT não é isso, que o Elmano não é isso, que o presidente Lula é isso. E ao contrário, eu digo sem medo de errar, que o governador Elmano, desde o dia que foi eleito, trabalha de manhã, tarde e noite. Um cara simples, um cara humilde, trabalhando para o povo cearense, trazendo projetos, capitalizando recursos, indo fora do Brasil, trazendo. Dá para dizer que o governador do estado do Ceará não é um cara trabalhador? Não dá para dizer que o Camilo Santana governou esse estado durante 8 anos, passou a maior crise da sua história política, uma grande seca de 5 anos no estado do Ceará, o motim que teve aqui no nosso estado, uma pandemia que deixou todo mundo preso em casa mais de 3 anos. Sei que o ministro hoje, que está na educação, revolucionando a educação do nosso país, não é um cara que trabalha muito. Então, acho que o presidente Lula, um cara que veio da história que o Lula veio, onde chegou, referência internacional, mundial, e dizer que o Lula não fez nada pelo povo brasileiro, pelo povo da classe trabalhadora, em forma geral, para o seu povo. Então, eu acho que isso não condiz. Um discurso que é discurso por discurso e que não condiz com a realidade e com o que nós estamos vendo de mudança real na vida do nosso povo. Então, eu acho que esse tipo de comportamento, eu só lamento, é oposição, mas vamos fazer a oposição, um debate sério, um debate coerente, um debate justo, porque o povo realmente precisa e merece de que os seus canais
de redes, ou de televisão, ou de rádio, realmente não teve espaço de cometer mais um crime no momento que você não diz a verdade. Na sessão dessa quarta na Assembleia foi colocado, inclusive, na mesma frase, partidos como o PT e o PSB e organizações criminosas, né? Isso, inclusive, gerou respostas do senhor, como líder do PT, e do Marcos Sobreira, líder do PSB. Como é que o senhor recebeu essa fala, assim, no parlamento, né? Eu lamento porque... É algo grave, né, de se acusar. É muito grave, porque são dois partidos grandes, são dois partidos sérios, são dois partidos que durante esses anos têm se doado, se dedicado, todos os seus quadros, líderes políticos, para melhorar a vida do nosso povo. Aí vem um parlamentar se comportar como se comportou hoje, atingindo diretamente a honra de quem faz parte, né, desses partidos. Então a gente acha que, é como mencionei, uma fala como essa, ajuda em quê? Ajuda em nada. Ajuda para dizer que eu sou de direita, tu é de esquerda, eu vou combater a esquerda. Isso não agrega em nada. Então eu acho que eu só lamento e fico triste com o tipo de comportamento, de discurso de pessoas como essa, que eu boto num nível muito baixo. O deputado, eu queria falar mais diretamente sobre a eleição em si, sobre o processo, né, e sobre a disputa pelo Palácio da Abolição, porque o governador Eumano de Freitas deve ser candidato à reeleição. Isso já foi falado por diversos líderes partidários, o próprio ministro Camilo também falou sobre isso, o Cid já disse que vai apoiar o governador Eumano de Freitas, mas eu queria saber como o senhor vem analisando as demais candidaturas que vêm se aproximando. Né? Uma possível candidatura do Ciro, né? Também o Roberto Cláudio se movimentando. O Roberto Cláudio, inclusive, já foi candidato em 2022, o próprio Wagner também. Né? E esse grupo inteiro se juntando e afirmando, né, isso partiu de vários deles, de que querem construir realmente uma candidatura conjunta, uma coligação única ali entre eles. Como o senhor analisa esse movimento da oposição e o senhor acredita que vai ser suficiente para dificultar ali, por exemplo, a vida do governador Eumano de Freitas? Porque em 2022 o Eumano foi candidato contra outros dois nomes de mais força política e foi eleito no primeiro turno. Né? Então, assim, como o senhor vê esse movimento que está sendo feito? Primeiro, eu dizer de que a oposição do Estado de Ceará é uma oposição muito fraca. Não tem peito para enfrentar o PT e muito menos os partidos que estão com o PT hoje. Não tem. Ele não tem capacidade para isso. Então, tentando ressuscitar o Ciro Gomes, se nós olharmos na história do Ciro, nada contra a pessoa do Ciro Gomes, mas quando político partidário, ele foi candidato a presidente da República por 4 vezes. O PT derrotou ele todas as 4 vezes. Agora quer vir no Ceará. Nós vamos derrotar ele mais uma vez. Eu não acredito que o Ciro Gomes é candidato. Mas se for, na última eleição, ele foi o candidato presidenciável menos votado da sua história aqui no estado do Ceará. Primeiro o Ciro Gomes. E os demais não tem muito moral. Você pega o Roberto Cláudio, nada contra a pessoa dele, mas você vê o desastre que ele deixou, ou melhor, o Roberto Cláudio e o Sarto, né, que era do mesmo partido. Roberto Cláudio, que agora se posiciona também de vir para a oposição, que até antes era aliado, e o Sarto também, mas você já vê o governo do Sarto recentemente, que também era da base do Roberto Cláudio, foi o que fizeram. Deixaram a Fortaleza praticamente em colapso em todas as áreas, saúde, educação e tudo. Então, o que eles têm para mostrar? O que a oposição tem para mostrar? É o Capitão Wagner botando uma arma na cintura, botando um colete, e se achando de bichão, que vai resolver o problema da segurança. Quando tem um problema na segurança aqui no estado do Ceará, que ninguém vê ele, quando tem uma crise, ele fica fora, vai para qualquer canto, mas para fazer um filme, um vídeo, um fake news, você vai mostrar que o bichão vai para frente da sua celular, talvez só ele, com medo de mais alguém estar ali perto. Então não é gente como essa que vai ter coragem de enfrentar, pode até ter a ousadia, mas não vai garantir ter êxito. Então eu não acredito nisso. E nós vamos para o enfrentamento. O governador Eumano, quando foi candidato, sua primeira vez, em que não tínhamos nem todo o grupo unificado, não tinha nem uma prefeitura da capital, era nossa, que agora não da tinha, base por exemplo, aliada. não tinha o PSD, não tinha o PSB. Né? Não tinha a maioria dos partidos que estão na base hoje. Nós ganhamos o primeiro turno do governador Eumano de Freitas. Agora o governador Eumano de Freitas, que entregou o que eles nunca entregaram. É só nós olhar no 184 municípios do Ceará, todo canto temos muita coisa que já foi entregue. Só na SOP, o secretário Valdeci disse que só o que a SOP tem para entregar até o próximo ano, se o governador botar a agenda só para a SOP, ele não tem mais espaço na agenda de trabalho de manhã, de tarde e de noite, sem falar nas outras secretarias. Como é que um governo desse vai ser derrotado pelo bando de políticos cearenses que só sabe espalhar fake news e falar do que não fizeram?
Então não vai para nenhum canto. E até o cafezinho que eles fizeram lá na Assembleia, que terminou já, acho que não tem mais nenhum chá, porque eles já, grupos deles, 2 quer ser senador, já desentenderam dos partidos, um quer ser candidato a governador, o outro não concorda, tem que ser o outro. Então, nem entre eles têm unidade. Então, se não tem nem unidade entre eles, vai ter força para enfrentar todos os partidos, aliado do presidente Lula, o melhor presidente que esse Brasil já teve, aliado do melhor governador do estado do Ceará, e o ministro da Educação, Camilo Santana, um governador avaliado em quase 70% como governador humano está sendo avaliado hoje, com a maioria dos prefeitos do estado do Ceará e com todos nós, o povo cearense, que está aplaudindo a cada dia o que esse governo está fazendo de bom para você dos seus territórios. Então, é dizer de que nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno, pode anotar. O deputado, o senhor estava falando sobre essa questão da oposição, né? Um quer o Senado, outro também quer, um quer ser candidato ao governo. E a gente já viu alguns deputados, inclusive do governo, sem acreditar que esse grupo da oposição vai realmente se manter unido. Que foi o que aconteceu na eleição aqui em Fortaleza no ano passado, né? Você teve candidaturas, por exemplo, do Capitão Wagner, do André Fernandes, que inclusive não pode concorrer no próximo ano pela idade, e do Girão, que são ali da direita, né? Acabam representando ali boa parte do mesmo eleitorado, só que não lançaram candidaturas distintas. Então, o senhor vê aí, levando em consideração o que o senhor falou agora, que eles podem não estar unidos para o próximo ano, que deve haver ali, talvez, candidaturas diversas? Olha, eu acho que vai acontecer isso. Por exemplo, o Ciro Gomes é o candidato desse grupo de oposição. Se tu pegar as falas do Ciro Gomes, olha o que ele fala do líder maior desse grupo aqui no estado do Ceará, do Bolsonaro. Falava que ele era ladrão, roubava até o combustível do gabinete quando ele era deputado. Dando só o que ele tem dito do Capitão Wagner não é pouca coisa. Então, ele tem falado de todo esse grupo. Do André Fernandes, da eleição passada, ele colocou o André Fernandes abaixo de tudo aquilo que a gente acha que pode chamar um ser humano. Aí agora vem como salvador da pátria, com tudo o que ele disse, coisas sérias, graves, como ele disse, agora todo mundo acha, não, agora vai salvar. Então não é assim a política. Eu entendo que na política você tem que ter coerência no que diz para que ter coerência no que faz. Então aquelas pessoas que falam e não tem coerência no que diz, como é que tu vai fazer o que está prometendo na coisa concreta, real? Então não vai. É mais um grupo para tentar enganar o povo cearense e que a gente sabe o que eles fizeram em Fortaleza recente, quando governaram. O que eles fizeram no Brasil recentemente, quando governaram, foi só trazer dor e sofrimento, miséria, desgraça para o nosso povo. Então o povo também não são mais burro como fazia antigamente, não. Os coronéis do Ceará diziam de que você tinha que votar, porque senão tu ia expulsar. Era expulso da tua fazenda, ou tu não recebia o papelzinho para receber o remédio no posto, ou tu não entrava no hospital porque tu não tinha autorização do governador, do prefeito ou do vereador da cidade. Isso deixou de existir. Agora nós estamos um Estado democrático, um Estado sério, Constituição séria, com governos democráticos e que as coisas acontecem, inclusive, de uma forma muito livre e muito tranquila, que é isso que os governos do PT têm pregado, que é, acima de tudo, dar autonomia para o seu povo, que é o que nós estamos vendo no dia de hoje. O deputado, falando do Ciro, a advocacia do Senado tinha pedido a prisão dele por conta das falas à ex-senadora Janaína, prefeita inclusive de Crateús, né? Enfim, as falas dele, mais de uma já, inclusive, em que eles têm falas realmente machistas ali a atual prefeita de Crateús, Janaína. Acabou não havendo a prisão, mas a pena foi de multa para caso ele venha a praticar novamente esses insultos. Como é que o senhor viu essa sanção ali? O senhor esperava que fosse realmente aplicada a prisão a ele por conta dessas falas? Ou essa sanção para o senhor é o suficiente? Não, eu acho que eu não esperava que ele fosse preso, né? Pelo que foi anunciado. Mas foi muito importante para compreender de que um cara que se coloca como um presidenciável como ele foi, que se coloca como um pré-candidato a governador do estado do Ceará, que já foi ministro, se comporta como o político mais sabido da história, ele não pode sair falando o que pensa, coisas que vêm da cabeça, sem realmente olhar de que a prefeita Janaína Farias, primeiro de tudo, ela é uma mulher, ele tem respeito pelas mulheres, por tanta discriminação, de tantas dores e sofrimento que o machismo trouxe ao sexo feminino, especialmente às mulheres. Segundo, é de que ela é eleita democraticamente numa cidade como Crateús, que é uma cidade grande, e que jamais ele não pode desrespeitar uma prefeita democraticamente eleita. E como ele se dirigiu a ela, é um desrespeito. Ela como política, ela como mulher, e ela como pessoa, e não olhando para os familiares da Janaína.
Não ele ignora tudo isso. É como se o que eu digo tem que ser verdade. É tipo aquele coronel petulante, arrogante, que é isso que o Ciro Gomes muitas vezes tem se comportado. Infelizmente, não cabe mais no dia de hoje. As instituições são sérias, por isso que de imediato a AGU do Senado processou, multou e agora proibiu que ele não pode encostar nela mais de 500 metros, que isso é muito importante para ele compreender de que o Brasil não é um país mais sem lei. Isso é para o Ciro, isso é para o Bolsonaro, isso é para o bolsonarismo, e só para essas pessoas que hoje estão sendo condenadas e vão ser presas próximos dias, já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, de que a gente não pode sair brincando com as pessoas e achando que nós moramos num país sem leis e que precisa realmente ser respeitado. Então, serve de lição e de que as penas que ele está sofrendo é de que ele não possa se repetir mais, não só com ele, mas que nem outro se atreva a fazer o que ele fez, porque isso, os nossos órgãos e as nossas leis estão prontas, inclusive, para ser acionada e ser punida e ser julgada no momento certo, na hora certa. O deputado, eu queria sair um pouco da questão política partidária e entrar numa questão econômica, que foi a situação da produção leiteira aqui no Ceará, né? A produção leiteira, o setor está em crise atualmente por conta muito de tem duas empresas que estão monopolizando, né, a questão da compra do leite, inclusive comprando leite de outros estados e não seguindo a lei, por exemplo, da isenção do ICMS para o leite. Né? Inclusive, teve uma audiência na Assembleia sobre esse assunto, né? Levou lá órgãos do governo, a própria FAEC participou também, as demais federações que são responsáveis, que fazem parte da produção de leite estiveram. As duas empresas que estariam monopolizando não foram convidadas, mas não foram, né, para essa audiência. E isso, de certa forma, pode atrapalhar um pouco o debate com essas empresas para que essa crise seja solucionada, né? Então, assim, eu queria saber do senhor como é que está o andamento atual dessa situação e quando é que ela pode realmente ser resolvida para que esse setor que é tão importante para o Estado esteja novamente nas suas condições naturais. Eu poderia dizer que a cadeia produtiva do leite do nosso Estado ela tem uma importância muito grande na economia do nosso Estado. Hoje é o terceiro Estado com a produção de leite do Nordeste. Isso tem uma importância muito grande. Alguns dizem que já é o segundo Estado. Nós temos uma situação de que, infelizmente, o custo hoje para produzir leite é muito caro. Você precisa investir em genética, você tem que ter capacidade de alimentar esses animais, principalmente no semiárido que nós vivenciamos, pouca chuva, tu tem que ter reserva alimentar para esse rebanho para manter um quantitativo de leite, de vacas que realmente possa produzir 20, 40 litros de leite por dia, o mínimo disso, né? Então, a gente entende de que a gente precisa combinar com quem produz e as entidades, né, as empresas que compram, comercializam esse leite. O que não está ocorrendo no estado do Ceará. Nós temos um monopólio, infelizmente, do leite. A Betânia e a Evoar são duas empresas que hoje monopolizam, praticamente determina qual o preço do leite. Isso é muito ruim. E que hoje nós não temos uma verificação do leite, uma tabela que Sim. diga realmente de que ao todo dos meus custos, meus investimentos, no momento que esse leite for vendido e comercializado, tem um preço justo. Hoje nós não temos. A gente produz o leite, faz empréstimo nos bancos, a gente tem endividamento, e no momento de vender e comercializar esse leite, você não sabe quando é que vai ser comprado o leite, porque a Evoar e a Betânia chegam e dizem, não, só posso comprar agora desse tanto, fica por isso mesmo. Então nós fizemos essa audiência justamente para discutir os problemas da cadeia leiteira do leite. Aqui agradeço ao deputado Jaci, deputado Felipe Mota, que foi importante, a sua participação deles foi importante na audiência pública, mas também na interlocução Sim. com os nossos produtores, agricultores familiares, aos órgãos do Estado, dos produtores que estiveram presentes nessa reunião. E nós vamos trabalhando para que a gente possa construir um conselho, Consulleite, que no entendimento da audiência pública, ela vai atender de que essas empresas que compram leite do Estado do Ceará, que tem as outros produtores, as entidades que hoje trabalham na bacia leiteira do leite, elas estejam participando desse conselho, que esse conselho tenha realmente o poder de discutir, aprofundar, tirar como regra, tirar como alinhamento, para que essa cadeia do leite não seja penalizada os nossos produtores. Porque o que está acontecendo hoje? O governador Eumano deu CMS, como você mencionou. O governador Eumano, na época do Camilo, distribuiu no estado do Ceará mais 300 tanques de leite para os produtores, agricultores familiares. E que todo investimento do Estado, melhoramento de genética, em garantia de que a gente possa ter projetos produtivos para melhorar o agricultor lá na ponta, as garantias de que as estradas, a logística seja melhorada. Aí no momento que o produtor, o agricultor, possa lucrar, ganhar um dinheirinho a mais, vai tudo para os cofres
dessas empresas que realmente não estão tendo responsabilidade. Com um grave problema que nós discutimos na audiência. O CMS dado pelo governador Eumano de Freitas, investimento que é feito no estado do Ceará, não justifica você permitir de que leite venha de outros estados do Brasil para o estado do Ceará. Então nós discutimos, inclusive, com a Cefaz que estava lá, que nós vamos criar um regramento. Dialoguei já com o governador Eumano sobre isso, que precisa moralizar. Não dá para a gente fazer um grande investimento no estado do Ceará, o leite vem de fora, essas empresas ganhem sim, inclusive, dado como o governador Eumano tem dado, e deixando a cadeia produtiva do leite em crise. Então, é algo que a gente precisa estar muito junto. Aqui eu não estou para falar mal de nenhuma empresa, de nem quem realmente, porque todos são importantes na cadeia do leite. Mas todos nós precisamos estar lado a lado. Não dá para dizer que nós estamos lado a lado, como veio falas na audiência passada, que lado a lado, quando uns ganham muito, e os demais são lascados, pobres, que estão pedindo pílula para sobreviver. Então, lado a lado, dessa forma, para mim, não é justo. A gente tem que ser lado a lado quando todo mundo ganha, quando todo mundo realmente é respeitado, quando a cadeia produtiva está crescendo e desenvolvendo o nosso estado, melhorando o campo e crescendo a economia do nosso estado do Ceará. Aí sim, eu acho que está bem, está legal. Então, nós criamos um grupo, e esse grupo, nos próximos dias, vamos continuar dialogando com o deputado Felipe Mota, o deputado Jaci Diniz e com as entidades, para que esse consulado seja constituído e que outros problemas surgidos ali a gente possa trazer para a pauta, para que a gente possa, não todo ano estar discutindo uma audiência para discutir o problema. Sim. Você discutir o problema para que nunca mais nós tenhamos que tratar desse assunto. Tratar de coisas boas, não trazer problemas e que realmente não está sendo, não está acontecendo naquilo que a gente pensa que é o certo para melhorar a vida dos nossos produtores e agricultores familiares. Mas então já teve uma conversa com o governador Eumano sobre a situação do leite? Não, eu que conversei com o governador por telefone sobre a audiência e falei os encaminhamentos que tinham saído da audiência. O governador tem toda a concordância e acha que a gente precisa melhorar, precisa ajustar para que a gente possa crescer todo mundo. Ele deu essa resposta, então, que ele é a favor de que continue o debate para que a situação seja solucionada. Ele acredita de que as empresas do estado do Ceará precisam ser realmente preservadas, as empresas do estado do Ceará precisam realmente continuar crescendo, como eu acho que deve ser qualquer empresário, qualquer empresa, estou parto disso. Mas, em detrimento disso, os produtores, os agricultores, não podem ficar refém. Certo. Não pode ficar sendo prejudicado. Não pode ter que vender seu gado. Não pode realmente se endividar no banco, que a gente não encontra a solução. Então, a nossa ideia, governo, iniciativa privada, produtores, agricultores, sociedade civil em geral, possam se reunir. Talvez o consulado seja o espaço adequado para a gente encontrar soluções e a gente resolver esse problema de uma vez por todas. O deputado, só para a gente finalizar, uma última pergunta, a gente já está estourando tempo ali. O senhor é o representante do MST aqui no Legislativo Cearense, né, o MST, que é um movimento nacional gigante e que muitas vezes é atacado por parte da sociedade, muito pautado ali pela questão do que alguns políticos criam no imaginário popular do que seria o MST, né? Que muitas vezes não é verdade, inclusive. Então, assim, como o senhor atua no Legislativo sabendo dessa situação e como mostrar para a população que o MST não é o que estão querendo mostrar ali para eles? Eu primeiro dizer que o MST é um movimento de 40 anos nacional, um movimento que constituiu respeitando a nossa Constituição brasileira. O MST cresceu para realmente garantir que a função social da terra seja respeitada, que a nossa Constituição brasileira seja respeitada, que as terras improdutivas sejam apropriadas para fim de reforma agrária. O MST é um movimento legítimo, que quer que realmente as coisas aconteçam, levando dignidade para quem sempre sofreu, de quem mora no campo, de não ter a possibilidade de ter a terra para você morar e viver dignamente no campo, produzir comida de verdade. Tenho muito orgulho de dizer que o MST hoje é o maior produtor de arroz da América Latina, que é os nossos assentamentos de mais de 360 mil famílias do Brasil. Hoje todas elas não passam mais fome, todas elas têm sua casa boa, todas elas têm realmente a sua comunidade com pessoas formadas em agronomia, em advocacia, em administradores, em médicos, em professores, para, inclusive, trabalhar e garantir de que o povo da sua classe, que nós chamamos da classe trabalhadora, a qual nós fazemos parte, tenha a oportunidade de levar o conhecimento a outros espaços que até então o MST hoje está posicionado. Então, o MST hoje no estado do Ceará, eu posso dizer de que nós avançamos muito. Nós temos muitas escolas do campo, fazendo cursos de agroecologia, cursos agropecuários, cursos de administração. Nós temos no estado do Ceará hoje várias agroindústrias produzindo queijo, requeijão, nata, castanha, mel, carne caprina e ovino, cajuína,
polpa de fruta. Então, nós desenvolvemos o campo. Quando aqueles achavam que a gente tinha que só produzir mão de obra barata, aqueles que acharam que os trabalhadores do campo tinham que só ser empregado, explorado por alguns fazendas do estado do Ceará, alguns que acharam que o MST e os trabalhadores do campo não teriam que ter autonomia de montar seus negócios e crescer economicamente, fazer parcerias, inclusive, com a China, fazer parceria com outros países do mundo, que hoje nós estamos trazendo para o estado do Ceará, inclusive desenvolvimento em outras etapas importantes, como é bioinsumo, biofertilizante, tecnologias vindo para desenvolver o campo cearense, máquinas como os tratores, nós estamos construindo uma parceria com o governo do estado do Banco do Nordeste para desenvolver tecnologia voltada para a agricultura familiar. Então, o MST é um dos movimentos que, historicamente, vem buscado garantir de que o que é justo, o que é certo, precisa ser feito, e precisa ser feito não para aquilo que a gente acha que tem que ficar na história do passado, mas não, fazer para hoje e para amanhã, para que as nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, não passem pelo que meu pai e minha mãe passou. De não ter oportunidade de não ter se alfabetizado, não ter oportunidade de não ter vida digna, como hoje eu tenho, como meus filhos têm, como muitos assentados da reforma agrária têm. E eu fico até animado quando aqueles e aquelas de extrema direita e direita criticam o MST, criticam o deputado Messias. Significa que a direita não gosta do MST, não gosta de MST, critica, é porque nós estamos fazendo a coisa certa, que é se colocando no lado daqueles que a sempre se colocou, que é o lado da justiça social, que é o lado da democracia, que é o lado daquilo que seja melhor para a classe trabalhadora brasileira. E aqueles que sempre acharam que isso tem que ser excomungado, que são baderneiros, que a MST, tudo aquilo, que fique lá, que nós fica cá, que nós estamos fazendo a coisa certa, a coisa justa. O deputado, queria agradecer ao senhor pela oportunidade aqui da entrevista, de participar do podcast. Podemos falar de diversos assuntos sobre a produção familiar, sobre questões políticas também, eleições do próximo ano se aproximando. Então, fica aqui meu agradecimento em nome do Grupo Opinião pela sua vinda aqui para o podcast. Eu agradecer você, Felipe, agradecer todo o Grupo Opinião, dizer que estou à disposição, dizer que eu, como deputado estadual, estou para trabalhar de manhã, tarde e noite. Sou um servidor do estado do Ceará, pago pelo povo do estado do Ceará, e me dá o direito de eu não respeitar as leis, respeitar a Constituição, e não fazer aquilo que é justo e que seja certo e sério para o nosso povo. Mais agradeço a oportunidade e conte com o deputado Messias. Tamo junto. É isso, já fica estendido um convite para uma próxima oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui nesse episódio do podcast Questão de Opinião. Mas fique atento também no nosso portal opiniãoce.com.br e por dentro das nossas redes sociais. Até mais.